Capítulo 97 Torneio Imperial, Parte 4. Sob os cuidados de um dos curandeiros da academia que estava de serviço para o torneio, Alexander se recuperou moderadamente bem. Mas como a outra semifinal foi tão rápida quanto a sua, ele não teve tanto tempo para descansar. Vendo que não conseguiria suprimir seu próximo oponente com feitiços ao assistir a outra semifinal, Alexander soube que teria que enfrentá-lo de frente para impedi-lo de usar a espada como queria, o que era apenas uma ideia menos ruim. Assim que terminou o descanso antes da final, os finalistas foram chamados para a arena. E apenas quando eles subiram que o público realmente percebeu o quão azarão Alexander foi naquele torneio imperial. Deve ser por causa desse olhar presunçoso que te chamaram de príncipezinho arrogante, disse Alexander ao príncipe imperial, cuja identidade ele ainda não conhecia, mas que mantinha um olhar presunçoso, como se já tivesse vencido. Primeiro, eu realmente sou um dos príncipes deste império, explicou o príncipe imperial com orgulho. Segundo, sua maestria até pode ser considerada boa, mas ela simplesmente fica aquém da minha espada. Se não lutar a sério, vai perder sem nem entender como, provocou Alexander. O príncipe ficou tão surpreso com a provocação de Alexander que nem soube como responder e acabou apenas rindo com desdém enquanto esperava o juiz autorizar o início da luta. Sabendo que não poderia conter-se se quisesse vencer, Alexander decidiu dar tudo de si desde o início para manter seu adversário sob pressão. Fortalecimento corporal mágico, MAX. Impulsionar força, MAX. Impulsionar resistência, MAX. Impulsionar destreza, MAX. Impulsionar agilidade, MAX. Impulso cerebral, MAX. Com tanto poder circulando em seu corpo e usando as habilidades Azura, Auge, Correr, Max, e Fluxo Ascendente, Auge, Alexander chegou na frente do príncipe em um piscar de olhos e o atacou com sua lança. Ao ser alvejado tão rápido, o príncipe apressadamente ergueu a sua espada para deter a lâmina da lança. Mas assim que conseguiu pressioná-lo por um momento com seu golpe, Alexander sorriu, pois era só isso que precisava. Ganhando vantagem e posicionando-se no alcance perfeito para que a sua lança se tornasse dominante, Alexander desferiu uma tempestade de golpes tão fortes e rápidos que forçou o príncipe a permanecer acuado. Ao sentir que o príncipe estava preso na defensiva, mas que ele ainda não representava uma ameaça real, Alexander ativou o campo da água, Max, e começou a comprimi-lo sobre seu oponente. Com a pressão cada vez mais forte dificultando sua defesa, o príncipe imperial ficou um pouco preocupado. Ele precisava criar uma abertura para sair daquela pressão e assumir o controle da luta. Embora sentisse que seu esforço para se defender era menor do que o esforço de Alexander para manter a pressão, ele, o príncipe imperial, não poderia permanecer naquela situação à mercê dos outros, o que o levou a liberar toda a intensidade da sua energia e ativar o seu talento, cujo verdadeiro nome poucos conheciam, mas que a família imperial intitulava de Proeminência Vermelha. Ao começar a ser empurrado pelo príncipe, e sentindo que seu corpo não poderia lhe dar mais nada por meios naturais, Alexander ativou nevoeiro de vapor, Max, para dificultar a visão do seu adversário, que não seria capaz de senti-lo tão bem quanto ele era sentido através da técnica de combate campo da água, Max. A vantagem gerada por dificultar a visão do seu adversário fez com que Alexander parasse de ser empurrado. Mas como sabia que isso ainda não seria suficiente para vencer, ele também ativou o mantra da loucura, Max. Com o poder extra que conseguiu, Alexander começou a suprimir completamente o príncipe imperial. Mas vendo que ainda não conseguia vencer, ele usou o último recurso que lhe restava, remoção do limitador, Max. Sentindo cada orifício em seu corpo querendo sangrar, mas jogando qualquer cautela ao vento, Alexander parou de se preocupar com todo o resto e se concentrou apenas em tornar seus ataques cada vez melhores. Vejam, disse Diana, feliz por ver Alexander na final. A final vai começar. Como se estivessem infectados por sua felicidade, todos ao redor dela se voltaram para a arena e começaram a observar com expectativa. Ao assistir o começo da luta, o diretor local não pôde deixar de comentar com seu colega, pressionar desde o início usando sua vantagem de alcance para limitar o oponente tecnicamente superior. Escolha inteligente. Essa é,
Muito possivelmente, a melhor escolha nesta situação, concordou o diretor da Academia Imperial ao analisar a luta. Mas como o príncipe já atingiu aquele nível, ele não precisa se esforçar tanto para manter sua defesa. Esses pesos pesados continuaram analisando e comentando os pequenos erros que seus alunos cometiam na arena com tanta propriedade que as pessoas que se afastaram por medo e respeito tentavam ler seus lábios, pois não conseguiam ouvir nada devido ao isolamento sonoro que um deles havia colocado. Assim que Alexander utilizou o campo da água, foi a vez do diretor da Academia Imperial tomar a palavra. Essa é uma técnica de combate muito boa. Não sabia que vocês ensinavam algo desse nível aqui. Sim, essa é uma técnica de combate muito boa, concordou Lucas com um olhar estranho. Mas ela não é nossa, muito menos a ensinamos. Ele já a tinha quando entrou na nossa academia, mesmo estando bem mais fraco na época. O diretor da Academia Imperial achou muito estranha essa situação, mas decidiu não insistir muito nas questões de uma academia que não era sua e mudou de assunto. Sua técnica é muito boa, mas ele ainda vai perder. O desgaste que está sofrendo para manter essa pressão é muito alto. Não, contestou Diana. Eu tenho certeza que Alexander vai ganhar. Surpreso que aquela garotinha que parecia tão tímido desafiasse, o diretor da Academia Imperial sorriu. É bom que você o apoie, mas seu apoio não pode mudar a realidade. Ele já atingiu o seu limite. Ele só vai perder por conta do consumo de energia, explicou o diretor local para Diana. Essa não é uma maneira tão ruim de perder. Não, disse Diana, contestando-os. Eu tenho certeza que ele vai vencer. Se é isso que você pensa, começou a dizer o diretor da Academia Imperial com um sorriso amistoso, como se Diana o lembrasse de uma boa época da sua vida. Mas no meio do comentário ele teve que parar e engolir o resto. Como ele está ficando mais rápido? Ele já deveria estar no seu limite. Eu dei a ele uma cópia do Mantra da Loucura, disse o diretor local franzindo a testa, pela primeira vez reavaliando sua escolha de lhe dar essa técnica. Você o quê? Duvidou o diretor da Academia Imperial. Se houver alguma abertura e ele sofrer um corte profundo, o dano poderá ser fatal. Não haverá aberturas, disse o diretor local com confiança. Ele pode acabar paralisado ou colapsar, mas não vai errar sem que algo assim aconteça. O diretor da Academia Imperial quis discordar, mas o diretor local rapidamente o cortou e explicou, e ele também aprendeu o mantra do Azura. Ele não vai errar. Diretor da Academia Imperial. Ao ouvir aquela conversa, a família de Diana já estava preocupada com a situação de Alexander, mas Lucas logo trouxe ainda mais preocupação, ele está ficando mais rápido novamente. Não é só isso, apontou o diretor da Academia Imperial. A sua velocidade de ataque e domínio da lança também estão melhorando em... Cortando a própria fala, o diretor da Academia Imperial voltou-se apressadamente para o diretor da Academia de Combate Gêmea. Você está ouvindo isso? Ouvindo o quê? Perguntou o diretor local pouco antes de conseguir captar um som sutil e ascendente. Olhando um para o outro, incrédulos, os diretores não conseguiam acreditar que aquilo fosse realmente verdade, pois não deveria ser possível, principalmente em tão pouco tempo. Mas assim que a velocidade de Alexander e o som aumentaram novamente, não restaram dúvidas neles. Esse garoto é talentoso mesmo, comentou o diretor da Academia Imperial, bem impressionado. Mas assim que ele voltou a se focar na luta, Alexander já havia alinhado perfeitamente a lança ao seu corpo, como se ela tivesse passado a fazer parte dele. Isso não é bom. Isso não é nada bom. Pare esse ataque! Gritaram os dois diretores ao mesmo tempo a plenos pulmões sem se importar com mais nada, nem mesmo com os próprios rostos. O juiz, que acompanhava a luta o mais de perto que podia, atravessou a arena como um raio e segurou a lança de Alexander, cuja ponta da ponta ele não conseguiu evitar que penetrasse na garganta do príncipe imperial. O participante Alexander Osha venceu a luta devido à necessidade da minha interferência, anunciou o juiz. Ele e a Academia dos Combates Gêmeos são os grandes campeões do torneio imperial deste ano.
Assim que o juiz declarou Alexander campeão, Diana começou a pular e gritar tão freneticamente enquanto chorava que parecia que ela havia vencido. Eu disse. Eu disse que ele iria vencer. Eu sabia que ele iria ganhar. Mãe, pai, nós estamos ricos. Garantiu Diana, sorrindo em meio às lágrimas. Como assim nós estamos ricos? Perguntou a mãe de Diana. Lembram que passamos na casa de apostas quando chegamos na cidade? Perguntou Diana. Sim, mas... A mãe de Diana ia dizer que eles não haviam apostado, mas então se lembrou de algo. Naquele momento em que você foi afastada da gente. Exatamente, disse Diana, confirmando a suspeita da mãe. Apostei todo o meu dinheiro nele como campeão e a casa de apostas estava pagando 251. Mãe de Diana. Pai de Diana. Lucas. Diretor da Academia dos Combates Gêmeos. Diretor da Academia Imperial. As expressões estranhas que todos fizeram para ela não desanimaram Diana, mas assim que ela voltou a olhar para a arena seu sorriso morreu. Por que ele ainda está parado na mesma posição? Perguntou Diana a quem pudesse lhe responder.